Boa noite, que Deus ele esteja conosco em todo tempo e que a doce presença do nosso amigo Espírito Santo esteja nos direcionando esta noite, amém? Hoje eu quero trazer uma palavra para você cujo tema é uma nova perspectiva. Mas antes eu quero perguntar para você se você anda reclamando muito. Você é o tipo de pessoa que gosta de reclamar? Você é o tipo de pessoa que está sempre murmurando de algo na sua vida, reclamando de algo que não deu certo, reclamando que não teve sucesso em determinado sentido e nada para você tá bom? Se você tem, você reclama, se você não tem, você reclama também. Queria saber que tipo de pessoa é você. Bom, a palavra de hoje, ela está em Êxodo 3, do 7 ao 10, onde ali Deus, ele fala com Moisés a respeito do projeto que Deus tem na vida dele, de tirar o povo do Egito, usar a vida dele. E ali Deus fala que vai tirar o povo, que vai descer com mão forte e vai tirar o povo dele. Pois ouviu o clamor dos aflitos, né? Então, eu vou ler para você. Diz assim: então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra de boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então aqui nessa passagem, Deus ele fala diretamente com Moisés, que ele vai usar Moisés para realizar essa obra de libertação sobre o povo dele. O que isso tem a ver com a minha pergunta? O que essa palavra tem a ver com a minha pergunta inicial? Que tipo de pessoa que você é se você anda reclamando muito? Então, a gente está vendo aqui a palavra no momento onde Deus fez algo extraordinário na vida daquele povo. E logo mais à frente a gente vai ver esse mesmo povo que Deus livrou, que estava orando, pedindo socorro. A gente vai ver eles fazendo o quê? Murmurando. Eles reclamando, dizendo que no Egito eles tinham pelo menos cebolas, eles se fartavam. E no deserto eles estavam tendo que comer do maná, que era uma provisão diária. E então esse povo não entendia o grande feito que Deus tinha realizado na vida deles e eles viviam murmurando. Eles tinham o costume de murmurar, era costume do povo de Israel murmurar. As mesmas pessoas que murmuravam, né, como eu disse, contra Deus, foram as que se queixaram de Faraó. Então, em um determinado tempo, eles estavam reclamando de Faraó, pedindo auxílio para Deus, para que Deus fosse resgatá-los, tirá-los daquela situação. E logo mais à frente eles estão reclamando de Deus. Só que há uma grande diferença entre Deus e Faraó, porque Faraó, ele era abusivo, ele os tratavam como lixo, matavam seus bebês e ainda assim eles ainda desejaram voltar. É tenso, gente. É muito complicado o ser humano. Nós temos que vigiar para não cair nesse mesmo erro. O erro da murmuração, o erro de reclamar para Deus. A gente ora, pede algo para Deus, pede para Deus restaurar o nosso casamento, depois a gente está amaldiçoando o nosso casamento. A gente pede para Deus abrir uma porta de emprego para nós, depois a gente está reclamando desse mesmo trabalho que a gente está tendo. Então, assim, temos que ter muito cuidado. Deus, né, libertou desse homem mau, libertou o povo desse homem mau. Deu para eles muito mais do que eles tinham, né? E eles agora estavam reclamando
com esse Deus maravilhoso, né? Trazendo para nossa realidade, quantas vezes a gente está reclamando de barriga cheia, porque eu acredito que hoje a gente tem mais do que a gente tinha antes. Se a gente for olhar para trás, né, exceto algumas pessoas que quebraram por alguma coisa errada que fez, às vezes tinha uma vida bem sucedida e daí tomou uma decisão errada, uma direção errada e quebrou na vida e hoje está numa condição inferior. Mas, de modo geral, é certo que a gente segue em avanço, a gente não segue em retrocesso, embora as coisas às vezes fiquem difíceis, mas se a gente olhar para trás, a gente vai ver que hoje nós temos muito mais do que nós tínhamos no passado. E ainda assim, a gente ainda se encontra muitas vezes murmurando de alguma coisa. As pessoas, elas sempre vão achar algo para reclamar, gente. Trabalhou com alguém assim? Alguém que tudo que você faz não é suficiente? Por mais que você se esforça para agradar aquela pessoa, não é o suficiente? Tudo que você faz, você exerce da melhor forma possível, você dá o seu melhor. Tá bem feito, mas a pessoa ainda encontra algo para reclamar. Então as pessoas estão dessa forma, elas estão cada dia mais críticas, mais ingratas, mais cheias de si mesma e sempre acham algo para reclamar. Então, o que eu quero dizer, fazendo uma ênfase nesse ponto sobre a reclamação? A reclamação, quando a gente reclama de algo na nossa vida, isso se torna uma murmuração. Porque uma coisa é você reclamar com outra pessoa, você comentar, ai, nossa, estou passando por isso, meu Deus, mas está difícil. Nossa, é uma luta, é uma prova, nossa, eu não aguento mais isso, quando é que eu vou sair disso e tal? E você está reclamando, isso é uma murmuração, isso não é um desabafo, é uma murmuração. Agora, quando você reclama para Deus, aí fala assim, nossa, mas que feio, né, falar isso, reclamar para Deus. Gente, Deus conhece o nosso coração, Ele acessa o nosso coração, então assim, não adianta fingir. Você pode ficar calada, você pode nem falar nada, mas dentro de você pode murmurar também no seu interior, ainda que não saia para fora, mas Deus conhece, Deus sabe que você está insatisfeita, Deus sabe que há algo dentro de você que não tá feliz com a situação e sabe que você está achando ruim aquilo, ainda que você não fale. Mas o que eu quero dizer é assim, quando você reclama para alguém, você está murmurando. Quando você comenta com alguém, você está murmurando. A partir do momento que você dobra o seu joelho e você leva diante de Deus as suas reclamações, não se torna uma murmuração, se torna uma oração. A reclamação em oração é oração. A reclamação para o próximo, para o terceiro, é murmuração. E Deus, Ele se irritou com o povo. Ele se irritou com o povo no deserto quando eles estavam murmurando. Eles murmuraram de Deus, eles murmuraram de Moisés e Deus se irou contra eles. E por isso enviou serpentes. Lá em Êxodo 16:2 diz que Deus se irritou com eles e enviou serpentes. Deus enviou. O Senhor enviou. Então não foi o diabo, foi Deus que enviou serpentes para picá-los e eles morrerem. E aí, qual que era a intenção de Deus? Que eles se arrependessem, não era que eles morressem, era que eles se arrependessem, trazer o entendimento para eles da maneira como eles estavam agindo para com Deus, a ingratidão que eles estavam tendo. E o que isso tem a ver com a nossa vida sobre as serpentes? Quando a gente reclama, a gente murmura. Logo, vai chegar um determinado tempo que Deus vai se irar com a gente. Se a gente não se arrepender das nossas palavras, das nossas reclamações, Deus vai em determinado tempo se irar. E aí o que acontece muitas vezes? Se o que já estava ruim, teoricamente para você, já estava ruim, fica pior, porque aí vem outra situação. Então uma hora você estava reclamando de uma coisa, aquilo vai ficar mais difícil, e Deus vai mandar outra situação.
e outra situação, e outra situação, para que você chegue no entendimento e se arrependa das coisas que você tem falado, se arrependa da sua conduta diante de Deus, porque Deus, Ele quer ouvir a nossa oração. Se você tem algo para reclamar, se você tem algo para requerer, é algo que você está se sentindo injustiçada, que você precisa de auxílio, é Deus que tem que ouvir, não é outra pessoa, não são terceiros. Às vezes eu fico assim triste porque principalmente com um ponto, vou dar um exemplo aqui sobre reclamação. A pessoa tá com fome, aí ela vai se alimentar. Deus preparou ali para ela, proveu para ela um alimento, ela tem um alimento na casa dela e ela vai comer. Quando ela vai comer, ela tá comendo e tá reclamando do alimento. Reclamando, ai, não tá muito bom não, ai, esse negócio, ai, tô fora, não quero comer mais isso não. Ai, que negócio ruim, vou comer porque eu tô com fome. Gente, é o mesmo que você olhar para uma mãe, um filho olhar para uma mãe e falar, nossa, que comida ruim que a senhora me deu, é isso que a senhora me dá? Isso é tudo que aquela mãe tem para dar para aquela criança. É a mesma coisa para com Deus, do mesmo jeito que uma mãe sente, que dói no coração de uma mãe ouvir isso de um filho, saber que ela tá dando o melhor para ela ali, ou que ela decidiu para o momento o filho tá reclamando, a mesma coisa é Deus, gente. Pelo amor de Deus, isso é um pecado muito grande, principalmente relacionado à comida. Entendeu? Às vezes você não tem um carro, aí você compra um carro, tudo bem, o carro não é 100%, mas o carro tá te levando para os lugares e você está reclamando do carro, esse carro velho, esse carro isso, esse carro aquilo, sendo que você não tem a capacidade de enxergar que tem muita gente pior, muita gente em outras condições e que não tá reclamando. Isso que é o mais triste para a pessoa que reclama, que tem gente em situações piores e são mais agradecidas do que a própria pessoa. Então, o que diante de todo esse quadro acontece? Quando você age dessa forma, Deus ele não pode te levar para o lugar que ele tem preparado. Deus ele não pode te conduzir para o lugar que ele determinou. Deus tem lugares altos para a gente, mas somos nós que impedimos Deus de nos colocar nesses lugares, porque nós não estamos prontos. Outra coisa, pelo menos uma coisa que eu quero dizer, pelo menos 50% do que você já passou na sua vida são resultados de coisas que saíram da sua boca. Isso é muito forte, gente. Pelo menos 50% dos resultados que você vive hoje são consequências de coisas que saíram da sua boca. Então pensa bem, faz uma análise de tudo que você já disse sobre você mesmo, sobre a sua vida, sobre a sua situação e circunstância. Para analisar. Faz um inventário espiritual de tudo que você já falou e olha para como está a sua vida hoje. Então, é muito sério. Lá em Tiago fala que a língua, ela é terrível. Ela é capaz de destruir. Tem o poder da vida e da morte na língua. Então, por mais que às vezes a gente está estressado, quer falar alguma coisa que não deve, melhor não falar. Melhor não falar. Eu já passei por muitas coisas na minha vida que me arrependi e vivi isso. Tenho plena convicção do que eu tô falando. As coisas que eu já disse, eu vivi. Então hoje eu policio muito as minhas palavras. Falho, com certeza. Sou humana, falho sim. Mas eu busco me policiar porque eu não quero cair nesse erro e principalmente eu não quero perder o que Deus tem preparado para mim. A gente passa a nossa vida inteira correndo e falhando e caindo e levantando. Eu não quero mais cair, eu não quero mais falhar, eu quero agradar a Deus, porque eu sei que só assim eu vou conseguir estar no centro da vontade dele e chegar no lugar que ele reservou para minha vida. Eu não quero perder mais tempo. Então eu quero fazer uma pergunta para você.
né? Eu pergunto quando é, para nós, vou fazer essa pergunta. Quando é que a gente vai aprender a calar a boca, né? Realmente, temos que aprender a calar a boca. Porque, como eu falei, as nossas palavras podem matar. E muitas vezes nós estamos matando o nosso casamento, nós estamos matando o emocional dos nossos filhos, nós estamos matando o nosso trabalho. Então, Deus abre a porta e você fecha ela com a boca. É com a boca que você fecha. Nós estamos destruindo os nossos relacionamentos com as pessoas com a boca. Nós estamos destruindo as nossas amizades com a boca. Nós estamos perdendo oportunidades com a boca. Então, gente, isso é muito sério. Muito sério isso. E nós precisamos nos policiar. Você não pode ter acesso ao que Deus tem para você enquanto você não se arrepender. Somente com arrependimento, Deus ele vai permitir que você acesse os lugares que Ele tem reservado. E como eu disse, Deus quer colocar você em lugares que você fique quieto. E outra coisa que eu quero falar, em Números 21, 4, 9 diz assim, que Moisés ele fez a serpente de bronze direcionada ali por Deus. E ele teve que orar por aquelas pessoas que estavam falando mal dele, murmurando contra ele, murmurando contra Deus. E ali ele fez aquela serpente de bronze, né? E o que aquela serpente representava? Representava que toda vez que alguém fosse mordido, que olhasse para ela, não morreria. E o que isso significa? Significa que Deus queria trazer o povo e falar assim, ó, olha para aquilo que te fez perecer. Então, ou seja, a serpente que estava mordendo eles. Mas antes da serpente morder, eles estavam mordendo com a boca, murmurando. Então, eles estavam provando do próprio veneno. Então, o que você precisa entender? Deus vai usar o que estava trabalhando contra você para te abençoar. Então, aquela serpente representava isso. Aquilo que estava fazendo com que eles morressem, agora estava trazendo vida. Porque, por conta de uma direção de Deus, quando eles olhavam para aquela serpente de bronze, eles não morriam. Então, é isso. Você vai passar pelo entendimento de que você precisa se arrepender em Deus para que Ele possa reverter esse quadro. E aquilo que está te causando sofrimento hoje vai se tornar bênção para você amanhã. Entendeu? É dessa maneira que Deus ele age. E isso tudo vai ser ao ponto de você olhar para trás e falar assim, nossa, que bom que eu fui afligido. Quantas vezes a gente passa por situação na vida que a gente sofre e aquela situação gera um fruto de bênção na nossa vida depois, posteriormente, você olha e fala assim, nossa, graças a Deus que eu passei por isso, porque eu precisava. Então, é dessa maneira que Deus age. E assim você vai poder dizer, né? Se não fosse isso, eu nunca teria visto, né, a glória de Deus. Concluindo essa palavra, você vai precisar sair de outras mesas, de mesas erradas. Você precisa sair de mesas erradas. Muitas vezes não é você que incitou uma murmuração, mas o fato de você estar se relacionando com pessoas erradas está te fazendo regredir. Como diz o ditado, né? Quem senta com porcos vai acabar comendo farelo. E tão logo se tornar um deles, né? Então, saia dessas mesas. Saia de mesas de pessoas murmuradoras, pessoas caluniadoras. Às vezes no seu trabalho você tem um colega, uma colega de trabalho que passa o dia inteiro falando mal dos outros. Quando um sai, essa colega começa a falar mal do outro que saiu. Pode ter certeza que essa mesma pessoa vai falar mal de você. Pode ter certeza que na sua ausência essa pessoa vai falar mal de você. E se ela fala mal de você é porque ela já mostrou que ela não tem caráter. Com pessoas sem caráter não é para insistir. Nós não podemos insistir com pessoas sem caráter, porque Deus já mostrou. Caráter é uma questão de que só Deus põe a mão.
Não vai ser você tentando convencer a pessoa, se estando mais próximo dela para fazer a cabeça dela mudar. Caráter, só Deus pode mudar. Amém? Então deixa essa palavra para você nessa noite. Peço em nome de Jesus que você deixe o seu comentário, que você peça a oração por algum familiar, alguma causa, que eu quero orar pela sua vida. E quero também convidar você para o culto no domingo, na nossa igreja, né? A IEG em Alphaville, que fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Será um prazer receber você lá. E eu gostaria de estar orando pela sua vida. Pai amado, Pai querido, Pai santo e justo, eu quero colocar a vida de cada um que aqui está, Senhor, diante da Tua presença. Quero colocar, Senhor, diante de Ti as causas, Senhor, os pedidos de oração, Pai. Os pedidos de oração, aquilo que é impossível, Senhor, para nós é possível para Ti. Pai, que o Senhor venha contemplar, Senhor, a necessidade de cada um que aqui está, Senhor. Cada um que está assistindo essa live, que o Senhor contemple, que o Senhor venha com cura, com restauração, Senhor, com renovo, Pai, com restituição, Senhor, na vida deles. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga arrependimento para quem precisa de arrependimento, que a Tua palavra ela seja clara, Senhor, clara e que penetre nos corações e que gere frutos, que essas pessoas que aqui estão, Senhor, ouvindo essa palavra, essa mensagem, que elas se arrependam, Senhor, de ser murmuradoras, de muitas vezes, Senhor, reclamar, Senhor, muitas vezes, Senhor, que nós falhamos contigo, nós falhamos com o Senhor, Pai, mas a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Que o Senhor, Pai, receba os nossos corações em arrependimento nessa noite, em nome de Jesus, e visite, Senhor, a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim eu oro, desde já te agradeço. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima célula digital com mais uma palavra que edifica, que você possa compartilhar com a sua família, com seus amigos. Faça chegar essa mensagem a quem necessita de ouvi-la. Amém? Que Deus abençoe. Fica na paz. Boa noite.